seja bem-vindo à nossa primeira aula de administração geral. Antes de mais nada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente do horário que você está assistindo essa aula, porque essa é a grande vantagem do curso online, né? Você assiste em casa, ou no trabalho, né? Ou até no celular, né? A hora que você achar conveniente, que for bom para você, tá bom? Então, seja bem-vindo ao nosso primeiro bloco de administração geral, né? E conforme você deve ter, né, visto do bloco de apresentação, nós vamos tratar aqui dos assuntos, né, que mais têm estado nos concursos públicos, né, na área de administração geral, tá bom? E os assuntos que a gente vai tratar aqui, né, são planejamento estratégico, tático e operacional. E aí, gente, na realidade, eu coloco esse assunto, deixa eu mostrar aqui, deixa eu pegar a canetinha, pronto. Eu coloco esse assunto planejamento estratégico, tático e operacional, que nada mais é do que gestão estratégica. Eu gosto de colocar esses dois títulos, porque às vezes nos editais aparece, né, planejamento estratégico, tático e operacional, e às vezes no edital aparece gestão estratégica. E aí o pessoal fica meio confuso, sem saber se é o mesmo assunto. E tá, gente? Gestão estratégica envolve o planejamento estratégico, tático e operacional. É o estudo do planejamento estratégico, tático e operacional. E a gente vai ver que tudo começa do planejamento estratégico, que é, na realidade, voltado para o todo organizacional, né? É a visão de futuro de onde a organização quer chegar, né? É aquilo que você quer ser quando crescer. Então, isso é o que a gente chama de planejamento estratégico, né? E as variáveis que a gente vai definir no planejamento estratégico, né, vão servir de base para a construção do planejamento tático e do planejamento operacional, né? E que variáveis são essas que aparecem em todos os concursos? A definição de negócio, de missão, de visão de futuro, valores, o diagnóstico organizacional, né, que a gente faz a análise do ambiente interno, de ambiente externo, né, e a definição da estratégia, que a gente diz que a análise do ambiente interno e o ambiente externo é aquilo que eles colocam em concurso, a nossa famosa análise SWOT, né, que é uma ferramenta que permite a gente analisar os aspectos internos da organização e os aspectos que estão no ambiente externo e que interferem direto ou indiretamente o nosso negócio, tá bom? Além disso, nós vamos aprender, né, uma ferramenta chamada de BSC, que é uma ferramenta, né, que ajuda a gente a realizar o nosso planejamento estratégico e a acompanhar, né, o nosso planejamento estratégico a partir da definição, né, de um mapa estratégico no qual nós temos lá contidos, né, objetivos, nós temos indicadores para cada objetivo, nós temos metas para cada indicador e nós temos iniciativas estratégicas, né? Pessoal, o Balance Scorecard, né, que significa um painel de indicadores balanceados, é uma ferramenta poderosíssima na área pública hoje, né? Na área privada desde a década de 90, que já vem sendo trabalhada. Na área pública, né, hoje, sobretudo, vamos dizer até mais uns 10 anos para cá, de uns 15 anos para cá, boa parte dos órgãos públicos, né, utiliza o BSC, né, como instrumento para acompanhamento e para implementação do seu planejamento estratégico, tá certo? Então, assim, quase todas as provas de concurso traz algum comentário falando de BSC, alguma questão, ou no meio de uma assertiva. Então, é um assunto básico que você tem que saber. E aí, vou dizer mais, mesmo que não esteja no edital, tá certo? Escrito BSC, é um assunto que você tem que saber, porque ele é, na realidade, aquilo que permite a implementação do planejamento estratégico. Hoje, as bancas entendem que BSC é um assunto que faz parte, né, do conhecimento da gestão estratégica, tá bom? E aí, claro, como eu disse, o BSC, como na realidade, né, um mapa de indicadores, né, nos leva também a ter que estudar o que são indicadores e quais são as dimensões dos indicadores, que a gente diz que, né, são as dimensões da eficiência, eficácia e da efetividade, tá bom? E aqui a gente, na realidade, trabalha
todo o primeiro assunto que a gente chama de primeira função da administração, né, que é o planejamento, tá? A partir daí a gente vai estudar, né, as estruturas organizacionais que aparecem em muitos editais com o título de característica das organizações formais modernas. Aqui, novamente, eu coloquei o título, né? Um título e o outro título, que pode aparecer qualquer um dos dois. Às vezes eles colocam os dois, característica das organizações formais modernas, 2 pontos, estruturas organizacionais, tipos de departamentalização, critérios, conceitos, tudo está nesse assunto. Também não conheço, né, nenhum edital no qual a disciplina de administração geral estava lá que não tivesse esse assunto de estrutura organizacional. Está em praticamente todos os editais, né, que contém assuntos de administração geral, tá bom? Então faz parte aí da tua preparação, né? Além disso, a gente vai estudar gestão de projetos, gestão de processos, que é a mesma coisa que simplificação da rotina de trabalho, e vamos, né, ser apresentados a uma das ferramentas mais conhecidas na administração, que a gente vai chamar de ciclo PDCA, né, que é, né, são as iniciais para Plan, Do, Check and Act. Gostou? Bet, inglês, isso mesmo, gente. A administração, ela se vale de muitas disciplinas e muitas das palavras, né, que são criadas nos Estados Unidos são trazidas para cá sem uma tradução literal, né? As pessoas gostam de usar os termos em inglês. E nas provas de concurso, né, também aparece da mesma forma. Mas não se preocupe, você vai conhecer aqui comigo tudo que é necessário, o nome dessas ferramentas, quando que você vai conhecer o nome em inglês, quando que eles colocam, às vezes, o nome, né, em português. Por exemplo, ele coloca, às vezes, a palavra staff, S-T-A-F-F, né, staff, que significa assessoria. A CESP escreve staff. É verdade, acredite se quiser, né? Ela pega a palavra staff e escreve em português staff, E-S, né, T-A-F-E. Ou seja, né, ainda pega uma palavra em inglês e coloca, né, escrita em português, tá bom? Então, são coisas assim, né? A administração, na realidade, ela tem o seu grande berço de criação, os Estados Unidos, né? E aí a gente traz de lá essas técnicas, né, para implantar, não só nas organizações privadas, obviamente, mas hoje, inclusive, nas organizações públicas. Porque desde 1995, quando um novo modelo de governança foi implantado na gestão pública, que é o que a gente chama de administração gerencial, mas nós não vamos tratar desse assunto aqui, porque aqui é administração geral e não administração pública, né? Aí você vai ver na disciplina de administração pública, tá bom? Mas só comentando, né, que na administração pública também tudo que a gente vai ver aqui, né, cai lá, tá certo? Ou seja, né, quando a gente trabalha a administração pública, essas ferramentas de gestão estão sendo aplicadas hoje na prática no serviço público. Por isso que tem caído tanto em concurso, né, estas ferramentas da administração geral, tá bom? E antes da gente adentrar especificamente no assunto, né, de gestão estratégica, de planejamento estratégico, eu elaborei uma linha do tempo que a gente vai trazer aqui rapidamente, né, os principais, né, passos ou fases, né, pelas quais a administração passou, né, e que, na realidade, envolve o estudo das organizações, né? Aqui nós estamos vendo a evolução da administração a partir, né, dos seus estudos dentro das organizações, né, e como ela permitiu, né, que as organizações, né, alcançassem os seus resultados a partir de suas técnicas, a partir de suas ferramentas, né? E claro que a gente sabe que na era medieval, como você está vendo aqui, né, na realidade, a gente não tinha nenhuma técnica, né, de administração consolidada, nada sistematizado, né? Era uma fase que a gente chamava de artesanal, na realidade, né, que não tinha o foco artesanal, né, que não tinha um foco em produtividade, né? Na realidade, a mesma pessoa que produzia, né, era a pessoa que, né, vendia, era a pessoa que pensava
pensava no que ia fazer. Então, essa fase aí, né, era a fase que a gente chama de fase agrícola, fase artesanal, né, era medieval, no qual a administração, na realidade, não tinha nenhum conhecimento, apesar de haver algumas publicações muito interessantes que até hoje a gente usa, né, na administração, mas esse conhecimento não era consolidado, tá bom? Foi só a partir, gente, né, do início, do final do século XIX e início do século XX que a gente passa a ter esse conhecimento consolidado. Não obstante, a primeira revolução industrial, né, que aconteceu por volta aí de 1700, ou seja, final do século XVIII, né, e século XIX, sobretudo com a segunda revolução industrial, né, que tomou a Europa como um todo, né, não obstante todos os avanços produzidos, né, no mundo do ponto de vista da produção, né, mesmo assim nós não tínhamos nenhum conhecimento sistematizado que permitisse que várias indústrias, por exemplo, né, aplicassem aqueles métodos de trabalho, né? Como eu disse, foi a partir do final do século XIX que esse conhecimento passou a ser sistematizado, consolidado, né? E é nesse momento que nasce a ciência da administração, né? Que é, na realidade, uma ciência que tem como objetivo, né, reunir os recursos organizacionais, humanos, materiais, financeiros, tecnológicos, né, transformando os insumos, né, em valores para os nossos clientes, em resultados desejados para a organização e para os clientes que estão no mercado, tá certo? E foi exatamente no início do século XX, né, que surgiu a primeira escola de administração, chamada de abordagem clássica de administração. A gente não vai ver isso aqui, a gente vai, apesar de que a gente vai trazer muito os ensinamentos da abordagem clássica, porque até hoje ela está presente, né, em boa parte das empresas, das indústrias, né, não obstante ser lá da década, né, de 1900, né, do início do século XX, mas hoje ainda várias dessas técnicas, né, estão presentes na administração, tá certo? Mas a abordagem clássica que vem trazer essa visão mecanicista, essa visão de produtividade, de busca de eficiência, que se coaduna, né, com aquele momento capitalista, né, que a sociedade estava, né, inserida, tá certo? A gente diz que a gente tem um marco de 1900 até 1950. Então, aqui, como eu disse, 1760, na sociedade industrial, a gente não tem ainda esse conhecimento sistematizado, e é só a partir daqui, vamos dizer assim, né, a partir de mais ou menos 1900, que a gente passa a dizer que existe a ciência da administração, né, a partir do desenvolvimento da abordagem clássica e todos os seus pressupostos, premissas, normas, né, que a gente vai trazer muitos deles a partir de agora, tá certo? E é em 1950 que muitos desses paradigmas, né, criados no início do século começam a ser, né, modificados, né, começam a surgir novas escolas, novos ensinamentos, novas ferramentas que vão trazer, né, mudanças significativas ao mundo, né? Na realidade, não foi a administração que mudou o mundo, foram as demais ciências, né, que trouxeram todos os seus ensinamentos, e a administração buscando, né, exatamente consolidar todas essas técnicas vindas da física, da matemática, da filosofia, da sociologia, né, da burocracia, tá certo? Que a gente tem, né, consolidou isso e levou, né, as ferramentas de todas essas disciplinas para as organizações. E em 1950 a gente passa a ter um novo marco, porque se lá por 1900 a gente tinha o que a gente chama de era da eletricidade, em 1950 a gente entra na era da informação, voltada para a tecnologia, né? A descoberta do transistor, do chip, né? É a descoberta do petróleo, né? A grande força motriz, né, das organizações, né, do século XXI ainda, né, infelizmente, mas que traz mudanças na forma de produção, né? E que traz mudanças, inclusive, né, na forma de processar as informações
informações, porque é exatamente nessa época que os computadores ganham espaço, né, no lugar, inclusive, dos homens, né, que eram vistos como trabalhadores braçais dentro das organizações, né, e a gente passa a falar que a informação, na realidade, vai ser processada com maior velocidade. Então, 1950, a gente tem uma mudança que a gente chama de sociedade da informação, né, e de lá para cá, né, que a gente vai chamar de era de mudança, uma série de mudanças vem sendo processadas, tá certo? E foi exatamente a partir da globalização que a gente começou a ver, né, a celeridade, né, dessas mudanças e mais, o absolutismo, né, de muitas ferramentas que no passado, né, o absolutismo não, a obsolescência, o absolutismo, a obsolescência de muitas dessas ferramentas, né, que um dia, né, serviam, né, para resolver todos os problemas e que no outro dia não valiam mais nada porque uma nova descoberta havia sido feita, tá certo? E é nesse mundo que a gente vive hoje. Nós passamos por várias crises econômicas e cada uma dessas crises nos leva a saltos quânticos, né, de mudanças organizacionais, de mudanças, né, que a gente vê aí, né, no mundo todo, tá bom? E, né, como a gente disse, né, foi a partir da última crise ocorrida, da última não, né, a gente teve agora uma recentemente em 2008, mas foi sobretudo a partir da crise de 70, né, que a gente passou a falar nessa visão estratégica, que a gente passou a mudar a forma de ver as organizações, né, e que a gente traz esse paradigma, de certa forma, até os dias de hoje. Por quê? Em vez da gente colocar força no que a gente chama de ativos tangíveis, a gente passa a colocar força no que a gente chama de ativos intangíveis. Na realidade, a partir de, vamos dizer assim, do ano de 2000, ou seja, a partir do século XXI, um pouquinho antes, a gente adentra no que a gente chama de sociedade do conhecimento. E a gente diz que é a partir da gestão dos ativos intangíveis, ou seja, do know-how, né, a partir do conhecimento, das ideias, né, do gerenciamento das pessoas, da sua motivação, das suas expertises, das suas práticas, né, que tudo isso é intangível, do clima organizacional, né, da cultura organizacional, tá certo? Do valor da marca da organização, da credibilidade que aquela organização tem no ambiente. Isso tudo, gente, é intangível, tá certo? E é a partir do gerenciamento destes ativos intangíveis que a gente vai alcançar os resultados tangíveis, né? Então, se antes, né, como a gente diz, no século XX, né, o grande paradigma da gestão era a melhor forma de gerenciar os ativos tangíveis, né, as pessoas, as máquinas, os equipamentos, né, de forma a ser o mais eficiente possível, né, o século XXI já quebra todos os paradigmas, mostrando que, né, você pode ter muito dinheiro, mas se você não souber gerenciar aquele dinheiro, você vai perder tudo, né? Se você não tiver ideias, se você não for esperto, se você não tiver conhecimento, tá certo? Se você não tiver habilidade, né, não tiver expertises, né, você vai perder tudo, né? Então é a partir do gerenciamento do intangível, como eu disse, né, da tecnologia, do know-how, das ideias, das práticas, das habilidades, que você vai alcançar o tangível. Ou seja, você pode multiplicar o seu dinheiro, né, as suas máquinas, os seus equipamentos, que é tangível, se você estiver gerenciando bem as suas ideias, tá bom? E é isso que a gente chama de sociedade do conhecimento, que é a sociedade, né, dos ativos intangíveis, que levam ao alcance dos tangíveis, tá certo? Mas para que a gente possa gerenciar, né, esses ativos que a gente chama de intangível, né, aparece a figura do administrador, né? E o administrador vai exatamente, né, se valer dos recursos tangíveis, gerenciando da melhor forma, a partir de suas ideias, das suas expertises, do seu conhecimento, né, para gerar os resultados. E foi no início do século XX, lá em 1900, que um dos primeiros pensadores, né, da administração, um engenheiro, né, chamado de Fayol, Henri Fayol, né, disse que
todo administrador, né, todo processo de gestão envolvia, né, na época, 5 funções. Ele diz que tudo começa pelo planejamento, depois vem a organização, daí ele falava no comando, na coordenação e no controle. Essas 5 funções hoje, né, na realidade, passaram a ser 4, vamos dizer assim, porque a gente juntou, né, o planejamento, que na época é chamado de prever, né, continuou, claro, porque tudo parte de um planejamento. Planejamento é você pensar o que você quer e como você vai fazer, ou seja, tudo parte disso, tá certo? Então, você pensa o que você quer, o que você vai fazer, daí você organiza os recursos, né, distribui os trabalhos, que a gente chama de função de organizar, né, daí você executa e é na execução que entra a outra função, que a gente chama de direção, responsável pela coordenação, né, e pelo comando, né, pela, como a gente diz, né, pela liderança das pessoas, né, e vem daí a função de controle, né, que vai assegurar que o que a gente planejou, a gente realizou. Isso que eu estou dizendo para vocês aí, né, é o que a gente chama de processo organizacional, né? E o processo organizacional, também conhecido como processo administrativo, né, envolve, né, na realidade, o gerenciamento dos recursos a partir do planejamento, depois da organização, daí depois da execução, como eu disse para vocês, a partir, né, do papel importante da direção e, por fim, o controle. Minha gente, falar em planejamento, e agora a gente já começa com as primeiras palavrinhas do bem, tá certo? As primeiras palavrinhas do bem. Falar em planejar significa definir o que você quer e como você vai fazer para alcançar o que você quer. Isso é planejamento. Sempre que ele disser a definição de objetivos, a definição de metas, a definição de propósitos, tá certo? A definição de fins e a definição de meios e a definição de métodos, né? A definição do que quer e como vai fazer para alcançar, ele está falando da função de planejamento, tá certo? É só depois de você definir o que você quer e como você vai fazer que você pode partir para a realização das demais funções. Então, você só está aqui porque você definiu que você queria passar em concurso e que você iria fazer um curso no SERS Online, tá certo? Isso é planejar. E aí você planejou, e aí depois que você teve isso com bastante definição, né, objetivos e métodos, você partiu para organizar os recursos. E a função de organização, ela é responsável por distribuir o trabalho, distribuir o que a gente chama de autoridade, distribuir responsabilidade e daí estabelecer a estrutura da organização. Esse assunto aqui também vai ser bastante, né, discutido nesse nosso curso. Na verdade, nós vamos aprender como é que nós vamos distribuir o trabalho, distribuir a autoridade, distribuir responsabilidade, que nada mais é do que estabelecer a melhor forma de se estruturar. Aí você diz assim, bom, você decidiu que você quer passar em concurso e você decidiu que você vai fazer um curso online. E agora você vai distribuir o trabalho. Então, a partir de agora, vamos imaginar que você vai trabalhar durante o dia e que antes, né, de você estudar, você fazia o quê? Você chegava em casa e ia cuidar do seu filho, arrumar, organizar as coisas, parará. Aí agora não dá mais. Então, o que você tem que fazer? Você tem que distribuir esse trabalho para alguém, né? Você tem que dar responsabilidade para alguém, para buscar seu filho na escola, né? Para dar banho no seu filho, tá certo? Para botar para dormir, sei lá. Você tem que buscar a distribuição de autoridade e responsabilidade, distribuindo o trabalho e as tarefas, tá certo? Dentro daquilo que você se propôs a fazer. Por quê? Porque você está se propondo a chegar em casa e a assistir a aula e estudar para concurso, tá bom? Bom,
estabeleceu o que você quer, como vai fazer e a melhor estrutura, e aí você está pronto para a execução, tá certo? E executar, gente, é colocar em prática todos os teus planos, né, a partir da estrutura organizacional. E aí vocês estão vendo aqui a direção, né, que ela também, na realidade, atua nas 4 funções, mas é sobretudo aqui na execução que a direção atua fortemente. Porque, minha gente, a direção significa a liderança, que vai persuadir, influenciar, que vai desenvolver, né, que vai buscar o que cada um tem de melhor, né? E é na fase de execução que o papel da direção é muito importante para motivar as pessoas, tá certo? Para, né, dar apoio às pessoas, para influenciar as pessoas, tá bom? Então, a gente diz que a direção é uma função da administração diretamente relacionada com as pessoas, tá certo? E aí, na execução, a gente vai obter o que a gente chama de resultados, né, a partir exatamente da atuação da direção, e o controle, gente, recebe esses resultados, a função de controle recebe esses resultados, tá certo? Né? Compara esses resultados, tá vendo aqui? Entra resultados e entra padrões de desempenho. Esses padrões de desempenho foram estabelecidos no planejamento, tá certo? E aí o controle recebe os resultados, recebe os padrões de desempenho, para quê? Para poder corrigir os desvios. E aí, se ele colocar na tua prova, qual a função da administração responsável por comparar o que foi planejado com o que foi realizado, você já sabe que isso é o controle. A função da administração responsável por medir e monitorar os resultados, né? Porque ela, na realidade, mede e monitora os resultados, comparando com os padrões de desempenho para corrigir os desvios. Então, todas essas palavrinhas, quando ele colocar na tua prova, você sabe que está relacionada à função de controle. Bem rapidinho, para ver se você entendeu. Quando ele falar em função, qual a função da administração responsável pelo planejamento ou responsável pela definição de objetivos, de metas e de métodos de trabalho? Planejamento. Falou em definição de objetivos, de metas, de fins, né, e de meios, planejamento. A função da administração responsável por distribuir o trabalho, organização. A função da administração que está junto das pessoas, motivando, influenciando, direção. E a função de administração que apura os resultados, mede e monitora, comparando com o planejado, com os padrões de desempenho que eu estabeleci lá no meu planejamento. Qual é o padrão que você quer? Qual é o objetivo que você quer? Tem que ter um padrão. Você quer passar em concurso? Qual é o padrão? Você tem que acertar tantas questões de direito constitucional, tantas questões de direito administrativo, não é assim? Pois bem, você busca esse padrão de desempenho, compara com o teu resultado para você ir acompanhando, analisando e corrigindo os desvios. Preciso estudar mais essa, preciso estudar mais aquela, tá certo? Então, essas são as palavrinhas do bem para cada uma dessas funções de administração. Bom, aqui nesse nosso curso, quais são as funções que a gente vai aprofundar, que são as funções que aparecem nas provas de concurso? A função de planejamento e a função de organização. Tá certo? Que está ligada aí, né, à parte de administração geral. A função de direção, gente, está ligada à gestão de pessoas, né, que é exatamente, né, a direção que está junto às pessoas. E é exatamente na disciplina de gestão de pessoas que a gente aprende, né, tudo relacionado com liderança e todos os aspectos internos, né, que a liderança gerencia, o clima, a cultura, né, o conflito, né, essas coisas que a gente sabe que são assuntos ligados à área comportamental, que a gente não vai ver aqui, que nós estamos na disciplina de administração geral, tá certo? E o controle, que é o que eu acabei de dizer aqui agora, né? Na realidade, é uma função que vai existir a partir do planejamento, medindo e monitorando os resultados para assegurar que o que for planejado vai ser realizado, beleza? Entendido isso, essa ideia, né, do que a gente chama de processo organizacional, que, na realidade,
pega os recursos, né, ou como a gente diz, né, administra os recursos para transformar esses recursos em resultados para a organização, como você está vendo aqui. Ou seja, entram os recursos na organização e a partir desse ciclo contínuo de planejar, organizar, dirigir e controlar, né, na realidade, nós vamos obter os resultados desejados. E agora nós vamos aprender, né, o primeiro assunto, efetivamente, que está na tua prova, né, denominado de planejamento. Tá certo? Que é a primeira função da administração, que é por onde tudo começa, né? E a gente acabou de ver agora há pouco que o planejamento é a função responsável por definir objetivos, né? Isso, definir métodos, né? Para mandar exatamente esses fins e meios para a função de organizar. E isso que eu estou dizendo aqui está representado nesse desenho, né? O planejamento é a função da administração que analisa, né, a situação. Você deve ter analisado a situação atual, né? Você olhou, peraí, né? O cenário não está para muito peixe, né? Se eu for para a iniciativa privada, né, eu não vou ter estabilidade, né? Talvez vou começar ganhando um salário, até eu chegar a um salário mais alto vai demorar, e no concurso público eu posso ser estudar realmente, né, eu posso já ingressar num cargo de nível superior, eu posso, né, já ingressar ou de nível médio, né, mas muita gente passa pelo cargo de nível médio para chegar no nível superior, né? E nos cargos de nível médio cai também a administração, tá, gente? Então não tem isso. A gente sabe que hoje as disciplinas caem, independente de você ter nível médio superior, né? Então, você analisou a situação atual, você definiu e hierarquizou os objetivos que você queria alcançar, tomou a decisão e elaborou os teus planos, ou seja, como que você ia fazer, né, para você alcançar. Você definiu o que você queria e como você iria realizar. Entendido isso? Mas no próximo bloco é que a gente vai mostrar o detalhamento disso. E você vai ver como que vai ficar lindo para a gente entender, né, esse processo de planejamento. Já já a gente volta, se Deus quiser. Oi! Vamos embora entender planejamento? Bom, que eu disse que era um assunto lindo, e você vai ver. Bom, uma coisa bastante importante que eu preciso que você saiba de início, né, que o processo de planejamento é um processo de tomada de decisão. Olha aqui, eles costumam colocar muito na prova, o processo de planejamento implica uma tomada de decisão futura. Minha gente, o processo de planejamento implica uma tomada de decisão no presente. Você, quando está planejando, você está tomando decisões acerca do que você quer e de como você vai fazer. Então, a gente diz que o processo de planejamento é um processo de tomada de decisão, tá certo? Que envolve a definição, né, de objetivos e de métodos, na realidade, de planos, né, para você alcançar os seus objetivos, tá? Bom, antes da gente adentrar, né, no que seja o planejamento, a gente vai trazer aqui algumas palavras-chave que a gente vai chamar de palavrinhas do bem, que quando você enxergar na prova, né, estão corretíssimas e relacionadas com planejamento, tá bom? A gente diz que, por exemplo, todo planejamento, ele permite a contribuição do objetivo, ele tem precedência sobre todas as demais funções, ou seja, ele é a primeira das funções. Se você, quando ele diz assim, ó, primeiro, quando o planejamento permite a contribuição dos objetivos, claro, se você não define claramente o que você quer, você fica perdido no tempo e no espaço. Então, quando você senta para planejar o que você quer, você está determinado, você está focado naquilo que você quer. Então, ele permite a contribuição dos objetivos, né? Ele é a primeira das funções. Por isso que a gente diz que ele tem precedência sobre todas as demais funções. Ele promove influência e abrangência sobre aquilo que você quer. Porque na hora em que você planeja o que você quer, você está focado naquilo. Então, você permite que você tenha uma visão do todo e, além de tudo, que você influencie no seu destino, tá certo? Promovendo, claro, maiores eficiência, eficácia e efetividade. Além disso, minha gente, todo planejamento, presta atenção, é um processo participativo?
Sim, não existe planejamento imposto. Ah, alguém definiu um objetivo para mim e eu fiz, né? Não existe. Faz, mas não faz como se você tivesse definido. Planejamento requer aceitação, né? Requer, né, que a pessoa, na realidade, se engaje no processo. E o engajamento, gente, só acontece a partir da participação. E é exatamente nesse momento que entra a liderança, né? A liderança tem que, né, como eu digo, trabalhar as pessoas para que as pessoas percebam que aquilo que está se definindo é o que elas querem, né? Mesmo que seja o que a organização quer. Na realidade, a gente tem que fazer as coisas de forma, né, que atendam aos objetivos organizacionais e as pessoas, né, entendam que aquilo para elas é uma fonte de desenvolvimento, ou seja, atenda aos objetivos. E aí a gente diz que é uma condição para o planejamento que ele seja um processo participativo, que ele seja um processo coordenado, ou seja, harmonizado. Coordenar, gente, significa harmonizar, né, na realidade, os recursos, ou da melhor forma, os recursos para o alcance dos objetivos. Significa uma forma equilibrada, digamos assim, da gente trabalhar os nossos recursos, né? Então, a gente diz que o planejamento permite, né, essa coordenação. Por isso que a gente diz que o planejamento é um processo coordenado, é um processo integrado, olha para cá, é um processo integrado e é um processo permanente. O que significa falar em processo integrado? Porque ele está integrado a todas as demais funções, né? Ele é um processo que se integra, né, à realidade organizacional, né? E ele tem que estar integrado à vida das pessoas dentro da organização, tá certo? A gente, quando planeja, a gente está planejando o que a gente vai fazer. Então, ele é um processo integrador, tá certo? E, além de tudo, é um processo integrado, tá? E é um processo, né, realizado de forma contínua. Gente, o processo de planejamento, ele é adaptativo, ele é permanentemente, né, sendo adaptado à realidade da organização. Por isso que a gente diz que ele é um processo permanente, porque é um processo permanente, é um processo contínuo, cíclico e sistemático, tá bom? Então, quando você enxergar essas palavrinhas, o planejamento contribui para o alcance dos objetivos, o planejamento promove maior abrangência, maior influência, né? O planejamento permite maior eficiência, eficácia e efetividade. O planejamento é um processo isolado. Opa, isolado é do mal, porque a gente está falando que ele é um processo integrado, tá, gente? Ele não é um processo sozinho, planejar não diz nada, fico sonhando, consegue realizar? Não, tá certo? Então, ele tem que estar integrado, ele é integrado a todas as demais funções. Ele é um processo coordenado, é um processo que visa também harmonizar, né, tudo que tem dentro da organização, né, e participativo, e é um processo contínuo, cíclico e sistemático. Isso é o que a gente chama de princípios gerais, né, e princípios específicos do planejamento. Independente do nível de planejamento, essas palavrinhas servem para qualquer um desses níveis. Bom, quando a gente fala de planejamento, como eu disse, a gente vai hierarquizar esses objetivos, que foi o que a gente viu aqui, ó. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Lembra que estava aqui, ó, definir e hierarquizar objetivos? Pois bem, gente, definir e hierarquizar objetivos é exatamente isso aqui que a gente vai ver agora. Planejar, gente, significa estabelecer objetivos estratégicos, táticos e operacionais como um desdobramento. Na realidade, tudo começa pelo estratégico, né? A partir da definição dos objetivos estratégicos, que envolve uma visão global, uma visão de toda a organização, que envolve uma visão de futuro e uma visão de longo prazo. Você vai ver que a gente vai ver isso agora com bastante, né, ênfase, né? A partir dessa definição de objetivos e de métodos, né, de longo prazo, a gente desdobra isso em objetivos táticos e a gente desdobra isso em objetivos operacionais, tá certo? Aí eu trago um desenho aqui para te mostrar na prática como isso acontece, né? Então, definir algo estrategicamente significa, gente, definir, né, globalmente, né? Significa definir um objetivo para
toda a organização, é global, é total, é o que a gente chama de holístico, né? Holístico significa o todo, né? Então, o planejamento estratégico tem esse objetivo, né? De definir objetivos globais, abrangentes, né? Holísticos, né? E para isso, gente, ele vai mapear o ambiente organizacional, tanto interno quanto externo, para tomar as decisões estratégicas, né? É no planejamento estratégico que a gente vai analisar quais são as oportunidades que o contexto nos oferece, quais são as ameaças que o contexto nos oferece, quais são os pontos fortes que a gente tem, quais são os pontos fracos que a gente tem que vão nos permitir o alcance do nosso objetivo. Ou seja, a gente define o que a gente quer. Aí você olha, eu quero passar em concurso. Quais são as oportunidades? Muitos concursos estão previstos para 2019. Quais são as ameaças? Tem muita gente estudando para concurso. Internamente, quais são os teus pontos fortes? Você tem determinação, você tem disciplina, né? Você sabe o que você quer, né? Quais são os seus pontos fracos? Você não conhece a administração. Olha lá, tá certo? E é a partir dessa análise, né, que você vai ter como definir os teus métodos, que a gente vai chamar no planejamento estratégico de estratégias, tá certo? E isso, gente, é definir o que você quer. O planejamento estratégico tem foco no futuro, tem foco no longo prazo. E a gente vai definir exatamente esses objetivos que a gente quer, né, alcançar no longo prazo. Só que, como o planejamento estratégico envolve variáveis externas que a gente não tem controle, tipo, você tem controle, né, do cenário político, do cenário econômico, você tem controle, né, dos aspectos tecnológicos, dos aspectos legais, você sabe quando, por exemplo, que vai sair o edital, você não sabe, você não tem controle disso. Aí a gente diz que o planejamento estratégico, ele goza de muita incerteza e imprevisibilidade, né? E o que significa incerteza, gente? Significa que a gente não tem domínio daquelas variáveis. Por exemplo, a nossa vida é permeada de incertezas, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto, né? E aí a gente diz que essa é uma visão global, essa é uma visão abrangente, que envolve variáveis externas que você não tem controle. E aí, para que você possa alcançar no futuro aquilo que você quer, já que nós temos variáveis externas que a gente não tem controle, você precisa desdobrar, né, estes objetivos estratégicos em planos táticos, que a gente diz que são planos, né, que envolvem o médio prazo, né, que planos, né, que vão se voltar para o médio prazo. Deixa só eu botar aqui longo prazo, que é a palavrinha do bem para estratégico, certo? Longo prazo e futuro. A gente vai ter que desdobrar isso em planos táticos, que envolve o alcance de objetivos no médio prazo, né? Então, é como se você dissesse assim, ó, eu quero passar em concurso para tribunais. Bom, aí você tem que saber, bom, isso é, né, muito, digamos, global, abrangente e mais, né? Qual é o concurso de tribunal que vai surgir? Eu não tenho como saber. Eu não tenho como, né, digamos, minimizar essa incerteza. E aí o que eu faço? Eu desdobro isso em planos táticos, né, que são planos que vão alcançar resultados no médio prazo, né, e que vão nos permitir, a partir do alcance no médio prazo, o alcance no longo prazo. E aí você diz, bom, para concurso de tribunais eu preciso estudar direito constitucional, direito administrativo, né? Eu preciso estudar, né, direito, administração, ou seja, eu preciso estudar várias matérias, né, que envolvem qualquer um desses tribunais que estão relacionados aqui, tá certo? Mas isso, gente, não é suficiente. Direito constitucional, direito administrativo, administração, o que especificamente dentro desses assuntos, né, que a gente chama de intermediários, eu preciso estudar, tá certo? Que a gente chama de assuntos voltados para uma unidade, para um departamento, para um setor. Porque o nível intermediário é o nível de departamento, é o nível de unidade, é o nível de setor, é um nível de matéria, no qual você vai alcançar objetivos naquela matéria, tá certo? Só que você precisa desdobrar isso em planos operacionais. Então, você precisa detalhar, você precisa
especificar, tá certo? E mais, isso num horizonte de curto prazo. Isso no presente da tua organização, tá certo? Então, você, a partir da definição destes objetivos de curto prazo, hoje, por exemplo, você, a partir do teu estudo hoje, você alcança no médio prazo, né, o estudo da administração e no longo prazo, junto com o estudo das demais disciplinas, você, né, logra êxito na tua nomeação para concurso de tribunais. Então, a gente diz que só tem um jeito de lidar com a incerteza. Qual é a forma de lidar com a incerteza? É se preparando hoje para o futuro que você quer, né, que aconteça amanhã. E se preparar hoje, gente, significa fazer, a partir do planejamento estratégico, o desdobramento em planos táticos e em planos operacionais. Na realidade, a gente diz que o planejamento estratégico sozinho não faz nada. Necessariamente temos que fazer o desdobramento em planos táticos e em planos operacionais. Por isso que a gente fala que o planejamento tem uma visão integrada e coordenada. Por que integrada? Porque na realidade, a gente fala em planejamento e o planejamento estratégico tem que estar integrado ao tático e ao operacional para que as coisas possam acontecer, né? E tem que ser coordenado, né? Essa relação entre estratégico, tático e operacional, né? Na realidade, a visão que a gente vai ter é a seguinte: é a partir do planejamento estratégico que a gente vai, na realidade, desdobrar em planos táticos, nas áreas, nos departamentos. Aqui a gente define objetivos para a área financeira, para a área de produção, aqui é um exemplo, né, para a área de marketing e para a área de recursos humanos, e a partir do alcance, né, dos resultados, né, que a gente chama das áreas, né, que a gente vai alcançar os resultados globais. Mas a gente, antes disso, né, a gente, para alcançar os resultados das áreas, a gente tem que alcançar os resultados operacionais, ou seja, a gente desdobra os nossos planos táticos em planos operacionais. E são os planos operacionais, que são os planos de curto prazo, que são planos voltados para o presente, que vai nos levar ao alcance dos objetivos departamentais, e é o alcance dos objetivos departamentais que vai nos levar ao alcance dos objetivos estratégicos. Tranquilo, minha gente? Tá dominado isso? Todo mundo entendeu essa coisa de que o planejamento ele se desdobra em planejamento estratégico, tático e operacional, né? Que isso é um processo integrado, tá certo? Que isso é um processo coordenado, que isso é um processo participativo para que você possa promover engajamento dentro da organização e que isso é um processo contínuo e mais, que você não pode estar fazendo nada hoje que esteja desalinhado com os teus objetivos estratégicos. Então, eu vou dar um exemplo, né? Se você diz assim, a gente está com o edital na porta, vamos imaginar que a gente está com o edital na porta, né? E você estabelece que vai viajar 20 dias, 30 dias, né? Você, na realidade, está tomando uma decisão hoje que não está alinhada com estratégico, porque você tomou uma decisão estratégica que é passar em concurso. Então, enquanto você não passar, você não pode deixar 30 dias ou ficar 30 dias sem estudar. Pode, poder até pode, né? Mas não deve, né? Porque 30 dias sem estudar, gente, na realidade representam na tua vida pelo menos uns 40 ou 50 dias. Porque se a gente passa 30 dias sem estudar, a gente leva mais uns 10 dias depois para que a gente possa de novo recuperar o ritmo que a gente tinha antes, tá certo? Então, a gente tem que pensar sempre nisso, né? Que estudar é um processo de hábito, né? E que a gente vai se acostumando, até chegar um momento em que, se naquele dia você não estudar, você vai sentir falta, tá certo? Hoje eu sou assim, né? E muita gente é assim, né? Tem que ler alguma coisa, tem que estar estudando alguma coisa, lendo um livro, né? Leitura é assim, né? É um hábito, né? E quando a gente está falando, na realidade, do estudo para concurso, é isso que a gente tem, né? Um hábito que a gente tem que ir fazendo, né, no dia a dia. E isso é operacional, né? E a gente diz que o operacional, né, para que ele possa alcançar os objetivos táticos, ele tem que estar alinhado, né? Ele é um desdobramento do tático. E o tático é um desdobramento
desdobramento estratégico. Então, tudo que você faz hoje, você tem que pensar, isso se coaduna, isso está alinhado com o que eu quero estrategicamente? Pois muito bem, se tiver, você está indo ao alcance do teu objetivo. Bom, nas provas de concurso, eles normalmente colocam, né, frases, seja FCC, seja CESP, né, no qual ele te pergunta, o planejamento estratégico se caracteriza por ser um processo, parará, parará, e aí ele joga palavrinhas de tática e operacional. Vocês viram que na hora em que eu estava explicando aqui, eu trouxe, né, palavrinhas específicas para cada um. Por exemplo, eu disse que o estratégico era global, holístico, eu disse que o tático era departamental, unidade, setor, médio prazo, e o operacional era detalhado, específico e voltado para o curto prazo, né? Ah, outro detalhe que eu não falei, né? Estou vendo aqui agora. Assim como o estratégico, ele goza de grande incerteza, gente, o operacional goza de certeza, porque é o hoje, você faz a ação hoje, tá certo? Então, a gente diz que o operacional é exatamente o inverso do estratégico, né? Se o estratégico é imprevisível, o operacional é previsível. Se o estratégico é irregular, o operacional é regular, tá certo? E se o operacional é hoje, o estratégico é futuro. E aí eu elaborei este quadro resumo com as palavrinhas do bem que quando você enxergar em prova de concurso, né, e que estiver diferente desse quadro, né, você já sabe que está errada aquela alternativa. Por exemplo, se ele disser assim, o planejamento estratégico de determinada empresa definiu a missão da empresa para um horizonte de médio e longo prazo. Aí você diz assim, eu não sei o que é missão. Essa frase, o planejamento estratégico da empresa definiu a missão da empresa para um horizonte de médio e longo prazo. Beleza? Repetir porque eu sei que você estava voando, né? Ó, você diz assim, Beth, eu não sei o que é missão. Claro, nós vamos aprender aqui, nós não aprendemos ainda, né? Mas você tem como saber se essa frase está certa ou está errada, a princípio. Por quê? Porque se missão for definida no planejamento estratégico, o horizonte dela, temporal, jamais pode ser de médio e longo prazo. Ela só pode ser de longo prazo. Então, quando ele estiver falando de planejamento estratégico, não pode aparecer a palavrinha médio prazo, minha gente. Só pode aparecer longo prazo. Quando ele estiver falando de tático, só pode aparecer médio prazo. E quando ele estiver falando de operacional, curto prazo. Quando ele estiver falando de estratégico, ele vai falar que envolve toda a organização, como a gente disse, né? Ele é global, ele é total, ele é genérico, ele é sintético, é como se fosse um resumo, né, de tudo. Qual o objetivo, né, que você quer alcançar? Eu quero passar em concurso. Ele é sintético, tá certo? Né? Diferente do operacional, que é detalhado, que é específico, que é analítico, que é exatamente o contrário do sintético, que é o desdobramento, que é o detalhamento, que é, né, a análise daquilo, né? Se o estratégico é global, o operacional é voltado para a definição da tarefa, da atividade, da operação, tá certo? E um dos maiores objetivos do planejamento estratégico, gente, é produzir sinergia. Aí vocês dizem, Beth, o que significa isso? Que palavrinha é essa? Minha gente, sinergia é uma energia maior do que as partes. A gente diz, a definição de sinergia é o todo maior do que as partes. Como pode ser isso? 2 mais 2 igual a 10. Como, Beth, pode ser? Minha gente, na realidade, é a partir do estudo de direito constitucional, direito administrativo, português, administração, ou seja, o estudo de 4, 5 disciplinas que vai fazer você passar em concurso, que vai fazer você se desenvolver e obter um resultado que é maior do que a soma das partes. Minha gente, sinergia é uma energia maior, né? Sinergia, por exemplo, é quando uma empresa tem poucos ativos tangíveis, né? Vamos dizer assim, poucos equipamentos, poucos carros, não tem muitos imóveis, né? Não tem muito tangível, mas ela tem um valor de mercado imenso. Vou dar um exemplo, o Facebook.
Facebook, o Instagram, né? Então, o dono, digamos assim, dessas empresas, e a gente sabe disso, né? Eles, na realidade, quando inclusive iniciaram, tinham um pouco de ativos tangíveis, né? Não tinham, né, grandes empreendimentos, nem carros, nem equipamentos que gerassem valor material para aquela organização. Mas eles tinham ideias. E aquelas ideias, gente, levaram as pessoas a quererem investir naquelas empresas, né? Tanto que o Facebook, quando abriu suas ações na Bolsa de Valores, né, o dono dele, né, que todo mundo sabe, ficou milionário, né? Por quê? As pessoas estavam, na realidade, valorizando o quê? A empresa, né? A empresa não tinha nada, digamos assim, muito pouco para o valor que ela passou a ter no mercado, né? Mas as pessoas estavam investindo nas ideias, no intangível. Isso é que é sinergia. É você olhar para as partes e você encontrar um todo que é maior para as partes, né? É aquela história do charme, né? Então você olha para as partes da pessoa e você diz, mas nem, né? Não é tão bonito. Mas na verdade a pessoa é charmosa, é elegante, né? Isso é sinergia, né? Ela produz um todo, né, que é maior do que as partes. E esse é o objetivo do planejamento estratégico, né? A partir do operacional, né, na geração de valor do operacional e do tático, é produzir resultados no estratégico. Eu estou explicando, mas o que você precisa saber, na realidade, é isso que está colocado aqui. São essas palavrinhas do bem. Falou em sinergia, falou em definição de objetivos globais, abrangentes, está falando de planejamento estratégico. Falou em definição de objetivos, né, de operações, de objetivo não, de operações, de tarefas e de atividades, está falando de operacional. Certo? Agora deixa eu dar um exemplo. Adoro mexer com a cabeça de vocês. Olha só, tem uma prova que colocou assim: o planejamento estratégico é responsável pela especificação dos objetivos estratégicos. Certo ou errado? Aí você parou, vamos de novo, o planejamento estratégico responsável pela especificação dos objetivos estratégicos, certo ou errado? Aí você parou e disse, espera aí, Beth, planejamento estratégico com objetivos estratégicos combinou, então acho que está certo. Errado, porque a palavra específico, especificar é palavrinha de operacional, gente. Detalhar. O planejamento estratégico não especifica, não detalha. Tá certo? Palavrinha de operacional. Tá certo? Então, para isso que serve essa tabelinha. O planejamento estratégico define objetivos estratégicos. O planejamento operacional especifica os objetivos operacionais. Claro que os objetivos têm que ser operacionais, mas ele especifica. Ele detalha tarefas, atividades, operações, que é o que você tem aqui. Tá certo? E o tático, como a gente falou, quando aparecer planejamento voltado para uma unidade, para um setor, para um departamento, nós estamos falando do planejamento tático. Riscos, tudo envolve riscos, né? A gente, na verdade, sabe que zerar, né, os riscos não existe, né? A gente tem risco em tudo na vida, né? Tem risco de olhar para lá e, na realidade, a gente cair daqui a um minuto, né? Então, tudo envolve risco. Agora, claro, né, gente? Como o planejamento estratégico é olhando para o futuro e olhando para o longo prazo, os riscos são muito maiores da gente não alcançar, né? As variáveis que estão envolvidas aí. O operacional é hoje, os riscos são menores. Tá? Quando a gente fala de estratégico, a gente diz que a decisão ela é tomada pela alta administração, né? No tático, pela média administração e o operacional pela baixa administração. Agora veja, eu disse lá no início que todo planejamento era um processo participativo. Então, se ele disser assim, no planejamento estratégico somente participa a alta administração da organização. De jeito nenhum. Quem toma a decisão é a alta administração, mas todos participam. Ou seja, todos vão trazer suas ideias, etc. Porque é assim que a gente engaja, tá certo? É assim que a gente compromete as pessoas, né? Quando elas trazem, elas participam do processo. Agora, quem é que vai bater o martelo? Isso pode ser, isso não pode ser, eu acho que é isso, que é aquilo, tá certo? Aí é a alta administração, tá certo? A partir do desdobramento, né, a média administração e depois a baixa administração.
Flexibilidade, a gente diz que, claro, com certeza, a gente tem mais dificuldade de mudar o planejamento estratégico, né? Que é um planejamento de longo prazo, mas a gente tem, né, mais capacidade de mudar o planejamento operacional. Você está perguntando por quê, Beth? Gente, óbvio. Você pode hoje dar um piti daqueles. Não quero mais esse negócio, dá para concurso, não aguento mais, ficar trancado em casa, não aguento mais, não sei o que, parará. Dê o seu piti, que é o teu objetivo de longo prazo, né? Se você quiser rasgar até as apostilas, só pode no meio. Sabe por quê? Porque amanhã você vai colar, você vai passar um durexinho. Se você rasgar em 4 partes, você ainda vai ter que comprar uma nova, vê o trabalhão. Porque um objetivo de longo prazo, gente, a gente não decide, não abandona, né, não muda, né, de uma hora para outra, não é verdade? Envolve, para você tomar aquela decisão de longo prazo, envolve uma série de análises, tá certo? Então, não é simplesmente, né, você dizer, não vou fazer mais e pronto, né? Aí, por isso que a gente diz, outro detalhe que eu estou dizendo aqui, né? O operacional é mais fácil. Ah, hoje eu não vou estudar, não vou estudar. Minha gente, todo o processo de planejamento, ele é um processo flexível, ele é um processo adaptativo, né? Não é uma folha morta. Você não está planejando, olha, meu horário vai ser daqui, você vai colocar, por exemplo, vamos imaginar que você queira, em 6 meses, estar com o assunto todo dominado, pronto para tribunais, certo? Então, você traz, 6 meses está aqui. Então, você tem que daí começar a trabalhar a partir do longo prazo, o médio prazo. Então, você tem que começar a trabalhar as disciplinas que você vai começar a alcançar, ou seja, desdobre estratégico em tático, e a partir do tático operacional, ou seja, o diário, né, o que você vai estudar. Você pode mudar? Pode mudar. O estratégico, inclusive, com certeza, é um processo adaptativo e deve mudar. Para isso que a gente planeja, tá certo? Não é, como eu digo, uma folha morta que você coloca ali em cima da sua mesa. Ela é, né, dinâmica, tá certo? É um processo integrado, né? Então, se você hoje mudar alguma coisa no operacional, lembre-se que o impacto vai ser construído hoje para sentir-se no futuro. Ou seja, o planejamento estratégico é um processo de tomada de decisão, acerca daquilo que você quer alcançar no futuro. O planejamento operacional é um processo de tomada de decisão hoje, né, que você vai fazer para que você no futuro estrategicamente possa alcançar. Então, por isso que você desdobra os planejamentos no futuro, no médio e no longo prazo, tá bom? Então, lembra disso. Se ele disser, depois de realizado o planejamento estratégico, ele não poderá ser alterado. Conversa, já vi cair isso várias vezes em prova. O planejamento, sim, é um processo flexível e adaptativo e pode ser alterado a qualquer tempo, tá? O planejamento estratégico, claro, define os meios e os fins, o tático, os meios, e o operacional, claro, os meios, né? Ou seja, a partir dos fins e dos meios, eu desdobro nos meios e eu desdobro nos meios, tá certo? E essa parte do foco de atuação, a gente já tinha falado, né? Que o estratégico, ele tem uma orientação externa, né? Envolve a análise externa e está muito ligado ao ambiente externo, tá certo? Já o tático é um planejamento que articula o estratégico ao operacional, né? Ele é conhecido como planejamento de articulação interna, e o operacional, ele tem uma orientação interna. No próximo bloco, nós vamos continuar explicando essas palavrinhas nesse quadro, mas lembre-se do seguinte, depois que eu explicar isso, tem que entrar, no teu coração, na palma da mão, como a gente diz, né? A administração, a tua colinha tem que estar aqui, tem que estar no coração. Já já a gente volta para continuar essa nossa conversa. Até já!